O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, este é o programa Sem Brincadeira. Falamos sobre crianças, adolescentes, os seus problemas, as suas dificuldades. Conosco hoje, Dr. Maurício Elke, psiquiatra de crianças e adolescentes, e esse programa é uma parceria do Grupo Dedica, um grupo de defesa dos direitos da criança e do adolescente, e da TV, da Universidade Federal do Paraná. Vamos falar sobre um assunto que pode afetar muitas crianças, não é mesmo, Maurício? E que às vezes esse diagnóstico passa despercebido até como uma necessidade atual. Das crianças se adaptarem ao mundo adulto e o que os adultos imaginam é que seja suficiente para ela, que é a deprivação. Sim, eu acho que a questão deprivação é um assunto de suma importância, porque esse assunto delinea provavelmente o destino dessa criança frente à sociedade, né? O que seria deprivação? Deprivação, eu acho que é importante explicar. Deprivação seria, ou seja, privações seguidas, né, de necessidades básicas, tanto emocionais, como nutricionais, como de afeto, como de cuidados em geral. Ou seja, a criança que necessita de suporte de vida, não somente físico, né, mas suporte de vida emocional e até para que ela possa desenvolver esse cérebro de uma maneira adequada, essa mente, né? Sim. Então, já existem diversos estudos mostrando o que seriam as consequências das deprivações. Sim. Né? Então, deprivação, na verdade, ela pode ter diversas roupagens, né, frente à nossa sociedade contemporânea. Mas eu queria atentar a esse assunto justamente porque ele é pouco discutido e, na verdade, eu acredito que esse assunto é um assunto de saúde pública, inclusive. Sim. Né? Veja, nós vivemos numa sociedade onde a mãe que está gestando uma criança, ela vai se programar para ficar 6 meses com essa criança. Ou 4. Ou 4 meses, exato. Muitas vezes essas mães pegam esse período antes mesmo do nascimento da criança e voltam a trabalhar antes mesmo desse período, né? Isso provavelmente tem uma consequência muito negativa no sentido de que a criança ela está deprivada desse contato com a mãe, que tantas coisas acontecem naqueles primeiros meses de vida. Sim, né? Com certeza, né? Dizemos em psicanálise que a criança se desenvolve sob o olhar da mãe. Exato. Ou dos pais, né? De pai e mãe. E é o desejo de vida que essa mãe tem, que esse pai tem pelo seu filho, que vai fazer ele querer desenvolver, produzir. Sim. Né? Então, se falamos nisso, como fica, Maurício, essa criança que não tem esse olhar, que não tem esse desejo estimulando ela por todo o tempo. Isso. Né? Tanto isso é de suma importância quanto a questão assim, a criança precisa de um balizador, digamos assim, que seria o olhar da mãe. É que existe um tempo entre a criança separar o que é mãe, o que é mundo. Né? Então a mãe é o mundo, o peito da mãe é o mundo no começo. Né? Então, veja, vamos criar uma situação hipotética. Né? De repente, esse bebê está mamando no seio da mãe, a mãe tem uma fissura no seio. E essa mãe, por exemplo, não tem paciência de dar o seio para essa criança. E essa mãe manifesta raiva, por exemplo, desse bebê. Pela dor, né? Pelo desconforto. Isso. Quantas vezes a gente escuta de mães que batiam em crianças quase que recém-nascidas porque sentiam dor, acreditando, né, que estavam educando alguma coisa do gênero assim. Sim. E daí não davam o seio novamente por uma questão assim, quase que de birra infantil, né, da parte da mãe, e uma questão extremamente imatura, né? Enfim, não é essa a nossa discussão. Porém, veja que interessante, esse bebê que não está sendo, ele está, digamos que ele estivesse fantasiosamente causando um dano à provedora,
né? Sim. Mas essa provedora é capaz de suportar e fazer o reparo. Esse reparo seria o quê? Seria então a mãe suportar essa dor, conter a sua raiva do seu filho, aprender a conter essa raiva, Sim. né? E transformar isso em algo positivo, Sim. que a criança com fome, ela recebe o seio da sua mãe. É claro que eu estou pegando esse exemplo primordial, mas isso se aplica a diversos atos da vida da criança, desde o seu nascimento até o seu desenvolvimento, né? Então a criança às vezes não tem maturidade para entender que ela fez algo de errado, dependendo da complexidade e abstração do ato, né? Então uma mãe, os pais não contidos podem realmente introduzir nessa criança uma ideia de não reparo. Porque esse comportamento destrutivo do bebê, que é normal e necessário, é necessário o bebê fazer com que a mãe sinta diversos tipos de sentimentos por essa criança, para que a mãe ensine esse bebê, no futuro, a reparar isso. Ou seja, é o bebê que pode receber um não depois. É um bebê que pode ser frustrado, que ele vai ter reparo disso depois. É um bebê que com figuras de autoridade vai respeitar, vai ter um bom direcionamento nas questões de condutas, né? Então, essa deprivação, essa é só uma delas, pode trazer consequências negativas na questão de antissocialização, né? Então, crianças que nós vemos hoje com desvios de conduta, crianças que são, por exemplo, abrigadas, que foram crianças que tiveram assim muitas questões deprivativas envolvidas nas suas vidas, né? Só o fato de estarem abrigadas e de serem separadas do seu leito materno. Isso já por si só dá para se considerar uma questão deprivativa de enorme complexidade. Então a gente vê uma correlação de problemas de conduta com as questões deprivativas. Sim. E que nos lembra grandes teorias como de Winnicott, né, e teorias aí que a gente, até Melanie Klein, que fala sobre essa questão da reparação. Essas teorias, eu acho que elas têm que ser trazidas para um público geral no sentido mais simples, no sentido de repensar em como cuidar dessas crianças. Sim. Né? O que oferecemos a eles, né? Exato. Porque quando você lembra disso, né, de 4 a 6 meses, eu como do meu lado da pediatra, eu vejo muitas mães com muito sofrimento em terem que deixar seu filho. Mas também vejo muitas mães com pressa de deixar seu filho para seguir a sua vida. Exatamente. Né? Então, e às vezes até aquele bebê que ao ser deixado num berçário ou com uma outra pessoa, resiste a isso, ele está brigando pela vida. Né? Ele está brigando pela companhia da mãe, ele está brigando pelo que ele deveria ter de direito e a sociedade contemporânea não lhe oferece mais. Mas o que me assusta mais são mães que têm até pressa de deixar esse bebê, como se o nascimento fosse só um acontecimento e os 4 meses seriam suficientes e a partir dali ela segue sua vida e o bebê já está deixado de lado. Me parece que essa seria a pior das deprivações, aí na sequência do não amamentar, do não cuidar, do não desejar pelo filho. Exato, porque a reparação da frustração do bebê, ela deve ser imediata. E esse imediatismo que vai fazer com que ele aprenda com a própria frustração dele. Porque quando ele se sente frustrado, que é de suma importância que ele se sinta frustrado, né? Que ele tenha o gatinho arranhando a barriguinha dele lá dentro. Né? Então, esse bebê ele precisa da frustração e essa frustração vai ensinar ele de que ele vai obter a reparação, porque quando ele obtém a reparação nesses primeiros meses de vida, a reparação vem após a frustração. Sim, por exemplo, ele com fome, a mãe dá de mamar. A mãe dá de mamar, mas ele não... Ele sente a fome, ele sente uma coisa que ele não sentia no útero. Se incomoda e depois vem a reparação. Sim. Agora, e esse bebê que sente a frustração e não vem a reparação? Sim. Ele vai ter, provavelmente, uma indução
de, digamos, caminhos alternativos para solucionar problemas. E que muitas vezes são caminhos alternativos longe de um contexto social e que respeita as condutas das pessoas. Sim, até para ele mesmo, né? Porque o que eu percebo, Maurício, é assim que a criança sempre traz para si a culpa, Sim. de um modo ou de outro, da insatisfação dos pais. Então, aquilo que representa um pai e uma mãe, né? Especialmente a mãe nesses primeiros meses, mas o pai também está nesse contexto, de não oferecer para ele o que ele precisa, ele vai perguntar o que eu fiz. Exato. Ele vai se perguntar qual a minha culpa, de modo inconsciente. E muitos bebês começam a aprontar muito, né? Falando numa linguagem popular, sim, a fazer coisas e coisas para chamar a atenção, sim, desse pai e dessa mãe. Sim, e quando a reparação não é adequada, a tendência é que os comportamentos imaturos eles persistam, né? Uhum. Então, veja, um adolescente com desvio de conduta, né, que rouba, que assalta, né, provavelmente ele tem tentativas de, digamos, chamar a atenção, uhum, né, mas por caminhos não assertivos. Sim. Né, porque o reparo da frustração foi algo complicado, provavelmente. E assim, nós trabalhamos já em pesquisa, por exemplo, na delegacia do adolescente, e constatamos que quase que uma porcentagem enorme de adolescentes ali tinham questões de deprivações durante sua primeira infância. Sim. Né? E foram para um abrigo, tinham mães violentas, transtornadas, até psiquiatricamente falando. Né? Sim, isso é uma preocupação, né? O quanto as mães realmente são capazes de cuidar dos seus filhos, e que pena que nem todas que têm dificuldades procuram ajuda, uhum, porque ela poderia procurar toda essa orientação. A gente vai fazer um pequeno intervalo, uhum, e a gente continua com o nosso tema deprivação logo após esse intervalo. Uhum. Então, a gente volta já já. Nosso tema hoje com o Dr. Maurício Elck, médico psiquiatra de crianças e adolescentes, é deprivação na infância e adolescência. Até já. Olá, estamos de volta com o programa Sem Brincadeira e falamos hoje com o Dr. Maurício Elck, médico psiquiatra, sobre deprivação. Falávamos lá do bebezinho, da fome e que a mãe vem sustentar isso. Às vezes eu encontro, Maurício, mães que não esperam a criança ter a necessidade. Uhum. Né? E até eu queria que você me contasse um pouco disso, o efeito disso. Aquela mãe que, ao contrário, está muito presente e muito angustiada. Uhum. E esse bebê não chega nem a sentir fome, que ela está lá de novo. Uhum. Ele não chega nem a dar um chorinho, que ela está lá de novo, uhum, com ele no colo, uhum, chacoalhando, embalando, dando peito. Uhum. Né? O que teríamos nessa situação? Que seria o oposto? É muito interessante, porque também dá para se considerar uma questão de deprivação, né? Porque o não... o frustrar-se faz parte, uhum, do desenvolvimento afetivo, emocional e até cognitivo dessa criança. Uhum. Né? É interessante, eu gosto de fazer um paralelo. Quantos adolescentes, por exemplo, a gente observa patológicos, né, uhum, que têm comportamentos extremamente desviantes
da maioria dos adolescentes, né? Por exemplo, na questão de impulsividade, né, que chega a um ponto doentio de busca por novidades e, por exemplo, de compulsividade, né, de busca por prazeres imediatos, inclusive uso de drogas, né? E a gente consegue fazer uma correlação de mães extremamente ansiosas. Quando eu digo mães, vamos institucionalizar a família, vamos dizer que é a família, tá? Para as mães não ficarem tão assim, né? Tudo minha culpa. Tudo minha culpa. Mas nesses cuidados prontos, né, alguma coisa não vai bem, porque veja, por que essa mãe tem que ficar o tempo todo em cima, presente fisicamente, provendo fisicamente, mas também não permitindo um desenvolvimento por um outro lado, né? Até num aspecto sufocante para o Exato. bebê, né? E ele não chega a precisar de nada. Isso. Ela está lá. Falamos nesse tempo que também falta aí a figura paterna, né? Exato. Aquela que daria esse equilíbrio a esse trio, né? Aquele que diz, agora deixa que eu cuido, agora espere um pouquinho, isso, né? Exato. A figura do equilíbrio. Eu fico preocupado com essa situação toda, no sentido até da sociedade, porque eu vou até pegar um outro país como exemplo, né? Veja, uma das maiores nações hoje, inclusive financeiramente falando, né? Por exemplo, a Alemanha, né? Eu gosto de citar. Por quê? Na Alemanha, a mulher, ela após a gestação, ela pode ficar até 3 anos com o seu bebê sem trabalhar. Sim. E o pai, ele pode ficar de 4 meses até 1 ano, dependendo da situação, avaliação e tal, o pai pode ficar junto, auxiliando. Sim. Né? E o nível de corrupção é baixíssimo. Né? E mesmo de violência na adolescência, de violência, né? na adolescência, exatamente. Pode ser um outro programa nosso, né? Claro. Os adolescentes agressivos. Violentos, né? Violentos, né? De como a violência está ligado a esses primeiros meses de vida e esses cuidados básicos do desenvolvimento emocional da criança. Sim, que seria os pais apresentando o mundo para a criança, né? Como ele vai ver, eu vejo já desde muito pequeno, pai ou mãe dizendo ele é brabo, ele é nervoso, ele é teimoso, e ele só tem 10 meses. Sim. Né? E me preocupa muito, porque ele está se constituindo, mas ele é uma resposta, né, ao que o meio está oferecendo a ele. E até nesse tempo de 8, 10 meses começam aquelas crises, porque o bebê começa a perceber o que é ter, o que é não ter, porque no começo ele aceita. Tudo que você dá é lindo, maravilhoso, mas de repente ele quer exatamente aquilo e não o que você deu. E vem as crises de raiva do bebê. O que você me diz disso? Veja, a criança nessa idade, por exemplo, ela tem o desenvolvimento mental dela, existe um período para que isso vá acontecendo e a criança muitas vezes não entende o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Acho que todas as vezes, né? Exato, né? Tá ainda mais uma criança, né? dessa idade. Agora, se a gente pegar uma criança mais velha, por exemplo, de 3, 4 anos de idade, essa criança ela é extremamente egocêntrica, ainda no sentido técnico da palavra, né? Egocêntrica no sentido assim, tudo acontece por causa de mim. Sim, eu sou o centro do universo. Eu sou o centro do universo, exatamente. Do mundo, né? Eu sou do universo. Então tem relatos muito interessantes de mães que dizem que o filho de 3 anos está com muito medo de trovão porque ele acredita que ele fez uma coisa errada. Isso é absolutamente normal. Sim. Né? Agora veja, isso faz parte do desenvolvimento. Então como que uma criança que até os 3, 4 anos vai entender que o mundo em volta, o andamento do mundo é de acordo consigo mesmo, vai poder compreender que tem um limite entre ele e o mundo externo com 10 meses de idade? Sim. Agora, quando que isso vira doença? É quando uma criança que chega lá no seu período operatório formal, que seria lá depois dos 12, 13 anos de idade, continua referenciando o mundo para si. Sim. E não consegue abandonar essa ideia egocêntrica. Sim. Na adolescência tem que se resolver isso. Quantos adultos a gente vê
que depois continuam sendo paranoicos, continuam acreditando que o mundo conspira contra. Isso sem contar as doenças, estamos falando da questão da personalidade. Então imaginem que isso está envolvido com o desenvolvimento desse bebê lá do começo, né? A gente já viu absurdos assim, né, Lucy, de mães agredirem bebês por conta de que estão educando e coisa e tal. Isso não se faz. Né? Não é por aí, né? A questão de mais que educar o bebê é cuidar dele da maneira ideal, adequada, né? Se não está conseguindo, tem que buscar um profissional para se orientar. Né? E esse comportamento que é de descoberta do mundo, muitas vezes. Né? Então, muitas vezes um bebê vai engatinhar e tentar achar a tomada. A parte do adulto é tapar a tomada e dizer, muitas vezes não, e tirar ele daquele ambiente, de nada vai adiantar ir lá e bater nesse bebê. Exatamente. Eu vejo mães contando até que esse bebê olha para a mão, para onde, e não entende o que aquela pessoa que é seu objeto de amor causou dor nele. Com o tempo, vai haver até um condicionamento disso. Mas, com certeza, entender que ele não podia pôr o dedo na tomada, isso não foi absorvido. Exatamente. Eu acho essa discussão muito interessante. Uma outra situação, por exemplo, eu escuto muito os pais assim, né? Ah, doutor, eu vejo lá ele chorando no berço e assim, a gente deixa ele chorar. Porque assim, né, ele está chorando, ele está incomodando, ele tem que aprender que ele só vai ser atendido quando ele parar de chorar. E como que vai ficar o reparo dessa frustração, né, nesse bebê tão pequeno? Né? O bebê não tem condição, ele está chorando naquele berço completamente isolado de tudo e de todos. Ainda reparo. Fechar a porta, né? Deixar o bebê Existem isolado, coisas desse gênero. Né? A gente escuta isso e os pais acreditando que estão fazendo a coisa certa. Né? São coisas diferentes da hora da birra, que a gente tem que esperar passar, porque realmente o bebê na birra ele está inacessível a qualquer... Né, contato, você tem que esperar para a birra já tem que ter existido a experiência, o desenvolvimento, a antecipação do ato, nem que seja de maneira concreta. Né? Mas um bebê pequeno não tem condição de prever, né, uma situação para ele, o presente é tudo. Né? Então ele deve ser atendido. E esse atendido não significa repetir todos os rituais que não estavam dando certo. E esse atendido não significa também a raiva do choro que não deixa dormir. Mas saber, quem sabe, da parte desses pais o que está fazendo esse choro. Né? Nós dizemos no primeiro ano de vida que o bebê é sintoma dos pais. É a representação do sintoma dos pais, né? Como você vê isso? Eu entendo também que com esse processo os pais acabam dando um lugar para essa criança. Né? E esse cérebro é um cérebro que está em desenvolvimento nesse primeiro ano assim extremamente intenso, né? Essa arborização dos neurônios, né, que está acontecendo, as sinapses que estão se reorganizando. Então, você dar um lugar a algo que ainda está se moldando é praticamente você moldar conforme você quer. É claro que nas questões básicas, instintivas, as questões permanecem, mas na lapidação ambiental e que vai delinear aí no futuro uma personalidade de uma pessoa, com certeza, desde esses primeiros meses de vida, eu acredito que dar um lugar ao bebê você colocar aonde você está. Às vezes algumas pessoas patologicamente necessitam que a criança ocupe aquele espaço, né? Mas às vezes por falta de orientação e por falta de, às vezes por não perceber, acabam também não entendendo a necessidade da criança de acordo com a idade dessa criança. Sempre lembrar que criança não é um pequeno adulto. É um cérebro ainda que, quer dizer, um todo, mas um cérebro que está em desenvolvimento e que tem períodos para esse desenvolvimento. Né? Até em sessões de terapia em crianças mais velhas, né, a gente não pode sentar com uma criança e conversar como se conversa com um adulto. Você tem que conversar com ela de uma maneira lúdica e com desenhos e com brincadeiras que a criança
pode expressar o que a gente precisa, né? Sim, pode contar do seu sofrimento, né? E as crianças aceitam isso de uma forma muito tranquila, mas fazem muito bem essa diferença, né? Do que é o pequeno e o adulto. A gente está terminando o nosso programa. O que você gostaria de deixar como último recado sobre a deprivação? A questão da deprivação, eu acredito ser de suma importância e discussão na sociedade. Veja, é uma questão de prevenção de saúde pública, inclusive, né? Porque se nós cuidássemos adequadamente dos primeiros cuidados de um bebê dentro da sua necessidade na saúde mental, na educação, né? Com certeza o nível de criminalidade ia baixar muito. Né? De desvios de conduta, de transtornos de conduta, comportamentos antissociais, né? E com certeza isso teria um reflexo muito grande. Não adianta, né, a política querer solucionar problemas na ponta, sendo que nada está sendo feito lá na infância. Na origem. Né? Veja, adolescentes, eles são praticamente encarcerados. Sim. Eles precisam de tratamento. O cérebro ainda está se desenvolvendo. Até os 20, 21 anos de idade, esse cérebro está num boom ainda, né? Muita coisa pode se recuperar. Certo. Né? Eu te agradeço por ter aceitado o meu convite. Vamos conversar sobre isso em outro programa. E eu agradeço a atenção de todos vocês dentro do Sem Brincadeira, falando então sobre isso, o mundo que apresentamos à nossa criança. Quem sabe todos que nos ouviram, nos acompanharam, possam pensar isso. O que estamos oferecendo a nossos filhos, aquelas crianças que nós cuidamos e que têm com a gente um laço de amor. Eu agradeço e espero vocês na próxima semana com um novo tema do Sem Brincadeira. Até lá!